acupuntura é um dos métodos terapêuticos mais utilizados no mundo, tanto nos humanos quanto nos animais. E é sobre isso que vamos conversar no É o Bicho de hoje, para saber para quem é indicado e como funciona. Pesquisas científicas realizadas nos últimos 50 anos na China e no Ocidente mostram os efeitos da acupuntura. Seu mecanismo de ação tem sido demonstrado na ciência atual, tendo bases fisiológicas, o que mostra que a inserção de uma pequena agulha estimula as terminações nervosas e principalmente os músculos dos bichos. Ela é uma técnica que ela é muito abrangente em relação aos tipos de ferramenta que a gente usa. Então, normalmente, a gente faz o uso da agulhinha mesmo, quando o animal tolera, mas não são todos que gostam. Tem animal que tem medo de agulha, então a gente tem que respeitar isso também. Então, nesses animais que eles não toleram agulha, a gente pode fazer o estímulo ou por massagem, que chama acupressão, ou a gente pode fazer o estímulo com laser, puntura. Então, a gente coloca um pontinho de laser ali no pontinho de acupuntura, entre outras infinitas modalidades, mas sempre é o estímulo do ponto de acupuntura que faz com que a acupuntura seja feita, independente da maneira. Ela veio da acupuntura humana, então os americanos e os brasileiros que adaptaram bastante da humana. Então, basicamente, houve esse estudo da anatomia do humano e a gente passou para a anatomia dos cães e dos felinos também. E aí a gente trouxe esses pontos da medicina da anatomia humana. Como que o cachorro chega até, seria esse complemento, o tratamento? Através de encaminhamento médico? Como que vocês inserem esse método na vida de um animalzinho? Olha, tem alguns casos em que o clínico geral, ele recomenda esse tratamento para um cão. Então, por exemplo, um cachorrinho que a gente faz o uso das medicações e às vezes não dá conta, a gente precisa de um outro estímulo. Ou às vezes o próprio dono, por conhecer a técnica em si mesmo, busca acupuntura veterinária para o seu cachorrinho também. Nos animais silvestres, as técnicas desses métodos é ainda maior pela diversidade da fauna. A gente consegue adaptar a partir do momento que a gente se capacita para fazer acupuntura veterinária, né, que é um curso bem longo. A gente consegue ser treinado, né, para achar esses pontos, fazer a localização em outros animais. Então, em cavalo, até em aves. Basta ser um animal e a gente conseguir ter um estudo da anatomia, mesmo que até básico por parte do veterinário, a gente consegue fazer. E como que vocês acham, através dessa anatomia, os pontos certos para poder colocar a agulha, trabalhar com a acupuntura no geral? Basicamente, a gente vai fazendo a palpação do animal, em primeiro lugar, né? Então, eu sempre começo fazendo um carinho e aí eu vou localizando esses pontos através de uma referência de outras estruturas. Então, por exemplo, eu posso fazer a contagem das vértebras, para a partir do posicionamento das vértebras eu encontrar esses pontos. Ou eu palpo aqui ao finalzinho da costela, aí eu vou me direcionando através da distância da anatomia deles ali, para a localização dos pontos. Nesse caso, quando um animalzinho começa o tratamento, o que é melhor? Que o veterinário vá até a casa do cliente, do animalzinho, ou que o dono venha trazer o animal até a clínica? Porque também tem um certo estresse por parte do animal, né? Então, como que é esse primeiro atendimento com o bichinho, até ele acostumar com a agulha? Cada caso é um caso. Tem alguns animais que sim, é muito melhor quando o veterinário ele vai até o animal. Porém, existem outros casos que o animal, quando o veterinário chega, aí já não é legal, porque eles são mais territoriais. Então, aí trazer até a clínica é mais interessante. Normalmente, o dono já consegue saber um pouquinho da personalidade do cachorrinho ou do gatinho para a gente conseguir decidir qual que é a melhor abordagem. Com o poder de movimentar a energia vital do corpo, as agulhas são muito mais finas e flexíveis, o que tornam menos dolorosas e mais confortáveis na aplicação. A localização correta dos pontos, né? Mas eu vejo que muito a capacidade do veterinário em entender os limites do animal. Então, em primeiro momento, a gente precisa mostrar para eles, né, que a acupuntura é uma abordagem que vai fazer com que eles sintam menos dor, que eles vão relaxar. Então, a gente precisa se conectar com o animalzinho para entender qual que é a melhor escolha de pontos e o que ele precisa naquele momento.
como que é essa fase do relaxamento do animalzinho? Vocês dão um calmante para eles ou fazem ali deixam cansados para eles, né, na hora do tratamento estarem um pouquinho mais cansadinhos e que eles relaxem? Como que funciona essa parte? A gente faz esse relaxamento pelo estímulo da agulha no ponto. Se eu quiser agora dar uma calmadinha nela, eu vou escolher um ponto que eu sei que vai tranquilizá-la. Então, eu pego a agulhinha e eu sempre tenho certeza que ela permite, né, a manipulação, faço a localização do ponto. A Griselda já está acostumada. Ela já. Então aqui eu vou escolher o VG16, que é um ponto muito utilizado para acalmar. Então eu faço aqui o estímulo da agulha. Então aqui eu vou fazer um estímulo de tonificação e a gente espera esse ponto fazer o efeito dele de acalmar a mente dela, aliviar a ansiedade. Quanto tempo? Varia muito de animal para animal. Eu falo que a acupuntura, a gente não tem uma receita de bolo. Cada animal é de uma maneira. Tem animais que às vezes eles respondem melhor a um ponto do que a outro. Mas a gente sempre vai esperando eles relaxarem no momentinho deles. E enquanto um pontinho vai fazendo efeito, a gente vai fazendo a escolha de outro também. Esse ponto, ele acalma, tira a ansiedade do animal. Seria uma estratégia boa para pessoas que acabaram de adotar, de repente, animais que estão com ansiedades ou filhotes? Olha, depende muito do animal. Se for um animal traumatizado, a gente precisa ter certeza que a chegada de um veterinário não vai ser muito agressiva, por exemplo, para o animal, se ele só estiver no momento de se adaptar à família. Mas aí a gente sempre analisa o caso a caso para poder orientar o dono, porque em alguns animais a técnica ela acaba não sendo bem-vinda em determinados momentos de muito estresse, por incrível que pareça. Então a gente tem que passar por um momento de adaptação com a família para depois a gente introduzir mais uma ferramenta para esses animais. Uma grande curiosidade que eu acho que todo mundo tem, até mesmo os humanos. Essas agulhinhas sangram? Tem alguns pontos que sim, mas ela costuma sangrar mais em humanos do que em animais. Então, quando a agulhinha sangra, o que em animal é muito raro de acontecer, a gente fala que existe ali um acúmulo de energia que foi liberado. Lógico que o sangramento ele nunca pode ser excessivo, ele só pode ser ali em um pontinho localizado, 1 ou 2 gotinhas no máximo. Mais do que isso, é sinal de que tem alguma coisa de errada que o veterinário precisa interferir com emergência. A acupuntura e o laser são grandes aliados e indicados nos casos de reabilitação e dor, aguda ou crônica, e doenças que envolvam controle neurológico, como as degenerativas. É sempre muito bem-vinda. Então, a gente pode utilizar ela tanto para prevenção de doenças. Então, eu tenho alguns pacientes que a gente faz um encontro mensal para fazer uma acupuntura mais no sentido preventivo. Ela também é muito bem-vinda em situações de dor crônica. Então, ela tem esse efeito anti-inflamatório e analgésico também. E ela também tem vários outros efeitos. Por exemplo, se a gente tiver um animal que ele é portador de um câncer agressivo, a gente pode associar a acupuntura para diminuir um pouquinho a progressão dessa doença e principalmente aliviar o bem-estar dos animais frente a uma doença muito agressiva. Responsável pela morte de milhares de animais anualmente, a sinomose canina é uma doença infecciosa que, se não levar o animal à morte, deixa com sérias sequelas como distúrbios neurológicos, e é através do tratamento alternativo de microagulhas de aço que o paciente pode alcançar melhoras. Tanto na fase aguda da doença, mas também quando a gente vai tratar uma sequela ou outra, porque a medicina chinesa, que é quem faz parte ali da acupuntura, né, que é a filosofia que a gente segue pela acupuntura, ela faz uma análise das energias do animal, o que está compondo ali. E aí, basicamente, o que a filosofia chinesa ela vê? Que a sinomose ela ataca muito o fígado do animal. Pode ser uma coisa que a gente não vê em alterações laboratoriais ou em ultrassom, mas pela energia é isso que a medicina chinesa fala. E quando esse fígado está muito comprometido, o chinês ele entende que existe um vento dentro do animal. É basicamente isso que eles falam. Que é por isso que a gente vê muito
animais com sinomose com convulsão. Então o chinês ele fala que esse vento gerado pelo fígado é o que causa convulsão nesses animais com sinomose. Então, o que a gente faz? A gente consegue trabalhar muito nesses sinais neurológicos deles. Então a gente faz pontinhos ali para eliminar esse vento interno, que eles chamam, e a gente tem um resultado ali na prática do animal começando a melhorar e diminuindo essas sequelas daquele animalzinho que anda torto ou que convulsiona, por exemplo. As contraindicações, elas vêm muito para o animal que não tolera a terapia, o que acontece. Não vou falar para você que todos os animais amam, porque até nós humanos, às vezes, nós sentimos medo de agulha. Então, a contraindicação, ela vem mais para esses pacientes que, de fato, não gostam da manipulação, que têm um histórico muito grande de, por exemplo, trauma, agressões, que, quando a gente vai fazer a técnica, acaba sendo mais estressante do que terapêutico. É a única contraindicação que eu vejo. Mas quando o animal está bem, ele já está sinalizando que ele não quer manipulação, então a gente não tem que utilizar a acupuntura. E em animais que estão em estado terminal, a depender da técnica, a gente poderia acelerar a partida deles, então tem que ser feita com cautela. Para o tratamento de animais, é essencial que o acupunturista seja um médico veterinário, com especialização em medicina chinesa. A gente precisa sempre considerar a formação desse profissional, a gente precisa ter certeza que existe um curso de especialização que foi feito e não um curso de final de semana, que acontece muito. Às vezes o profissional ele acaba entrando em um curso muito curto e vai começar a fazer acupuntura sem ter a capacitação correta e pode acabar colocando o seu bichinho em risco.